Olá, meus amigos e amigas do nosso canal que estão agora nos assistindo, nos acompanhando pelo nosso canal no YouTube. Eu quero falar hoje de algo muito especial, algo muito forte, que é a Palavra de Deus. E nós estaremos falando de arrepios, porque muitas pessoas, elas têm arrepios e elas não sabem distinguir se são arrepios naturais, se são sobrenaturais, se é normal ou se não é normal, né? Então, nós vamos falar desse assunto hoje no nosso canal, mas desde já eu peço que você deixe o seu like e também se inscreva no nosso canal, tá certo? Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que você possa receber uma notificação do YouTube. O YouTube ele possa entender que você gosta desse conteúdo e você venha receber novos vídeos. Quando a gente postar novos vídeos, você venha receber, tá bom? Então, eu gostaria de falar primeiramente sobre o arrepio que é natural. Muito bem. O arrepio natural, pessoal, ele acontece de várias maneiras. O primeiro ponto é, muitas pessoas, quando ela ouve uma música, por exemplo, que ela gosta, ela sente um arrepio, ela sente uma alegria, porque ela está ouvindo uma canção que ela gosta, né? Então, esse é o primeiro ponto, que isso é importante. Isso aí é uma emoção que acontece no corpo da pessoa, né? E aí ela acaba, então, se emocionando e acaba se arrepiando. Tem pessoas que ela se arrepia, por exemplo, quando ela fica no frio, mudança de temperatura, e aí o corpo dela reage dessa forma, ela se arrepia. Então isso aí são arrepios naturais, arrepios que não tem nada a ver com o campo espiritual, tá certo? Então muitas das vezes a pessoa se arrepia, por exemplo, quando ela sente medo. Quando ela sente medo de alguma coisa, ela se arrepia. Ela se arrepia quando alguém arranha um vidro, por exemplo, ela se arrepia. Então, isso são arrepios naturais. Agora, nós queremos falar do arrepio sobrenatural. Um arrepio que muitas das vezes pode já ter acontecido com você e que você não sabe dizer ou explicar como que aconteceu esse arrepio, o que significa esse arrepio. Então, nós separamos aqui uma mensagem na Bíblia para falar sobre o arrepio sobrenatural, o arrepio que acontece no campo espiritual, que muitas pessoas não entendem, né? Então nós vamos falar hoje, vamos falar agora. No livro de Jó, nós separamos aqui uma mensagem muito forte. No livro de Jó, a palavra de Deus fala que Elifaz, que era um dos amigos de Jó, ele repreende Jó, ele fala com Jó e ele conta uma experiência que ele teve. Então diz assim, no livro de Jó, no capítulo 4, no versículo 13, a palavra de Deus, ela diz assim: entre pensamentos de visões noturnas, quando o profundo sono cai sobre os homens, sobrevieram-me o espanto e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Então ele começa a contar aqui uma experiência dele quando chega a parte noturna, a parte da noite. Ele diz que entre pensamento de visões noturnas, quando o profundo sono cai sobre os homens, sobrevieram o espanto e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Aí ele diz assim: então um espírito, olha só, meu amigo, minha amiga, meus amados irmãos em Cristo Jesus, olha só o que a palavra de Deus diz, que esse homem, ele conta uma experiência espiritual, e ele diz assim, ó, então um espírito passou por diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos do meu corpo. Parou ele
mas não lhe discerni a aparência. Então observe que o arrepio é um sinal que está acontecendo algo estranho. Então, quando uma pessoa ela sente a presença de um mal, logo ela se arrepia. Por isso que muitas pessoas conversam com pessoas e elas comentam, elas falam. Quando eu falei com aquela pessoa, eu senti um arrepio. Quando eu entrei naquela casa, por exemplo, eu senti um arrepio. E muitos exemplos que a gente vê no dia a dia, pessoas comentarem sobre esse tipo de assunto, né? Então a gente observa que ele conta o testemunho dele, ele conta o exemplo dele para Jó. Então quando ele diz aqui no capítulo 4 de Jó, no versículo 15, ele diz assim, ó, então um espírito passou por diante de mim. Um espírito passou por diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos do meu corpo, parou ele, mas não lhe discernia a aparência. Observe, meu amigo e minha amiga, que o espírito se apresentou para ele, mas ele não conseguiu discernir a aparência desse espírito. E esse espírito, ele fez com que ele sentisse um arrepio da cabeça aos pés. E às vezes você já passou por isso ou tem passado por isso, e é aí onde entra uma preocupação. Você deve se preocupar com esse lado. Por quê? Porque quando acontece isso, imediatamente você tem que entender que você está precisando de oração, você está precisando buscar a Deus, você está precisando se aproximar de Deus. Porque quando, meu amigo e minha amiga, quando você está próximo de Deus, você está agradando a Deus, Deus ele protege você. Como diz também na palavra no Salmo 91, o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente o descansará. Então, quando a pessoa se aproxima de Deus, Deus cobre a pessoa com a sua luz, né? Cobre a pessoa com a sua proteção, no esconderijo do Altíssimo, como diz lá no Salmo 91. Mas voltando aqui para o livro de Jó, no versículo 16, quando ele diz assim, parou ele, mas não lhe discernia a aparência. Um vulto estava diante dos meus olhos, houve silêncio e ouvi uma voz. Então ele chegou a ouvir uma voz, mas não conseguiu discernir a aparência do espírito que estava diante dele. Então muitas pessoas se perguntam, mas como que isso acontece? Muitas das vezes esse arrepio espiritual acontece quando a pessoa está muito atribulada. Quando a pessoa está muito atribulado, muito perturbado por causa de alguma situação, às vezes na família, às vezes na saúde, a pessoa está muito preocupada, está muito angustiada. Então, os espíritos malignos, eles se aproveitam dessa perturbação espiritual para se aproximarem. E quando eles se aproximam, logo a pessoa sente a presença do mal através de sinais, através de dores, às vezes dor de cabeça, dor no corpo, dor nos joelhos, dor na coluna, coisas que ela vai até no médico, ela toma remédios, mas não se cura. Ela consegue até se tratar, mas não se cura, porque são doenças espirituais. Então, o vulto também é uma doença espiritual, que, meu irmão e minha irmã, você tem que se tratar com Deus. E quando você se trata, ouvindo a palavra, buscando, jejuando, orando, caminhando com Cristo, certamente você vai se curar. Porque Deus, ele é fiel, Jesus é fiel, tá certo? Então, espero que eu tenha lhe ajudado através dessa mensagem. Que Deus abençoe, pessoal. Que Deus abençoe muito vocês, tá certo? E eu peço a você mais uma vez, deixa o seu like. Deixa o seu like, por favor. Eu estou pedindo a vocês porque esse é um trabalho espiritual. A gente sabe que quando a gente prega a palavra de Deus, o mal, ele não gosta. O diabo, ele se levanta. Então, o mal, ele não quer que você me ajude a propagar o evangelho de Cristo. O mal, ele não quer que você
faça parte dessa família. Então, já vença o mal aí agora e participe conosco desse canal. Seja membro desse canal, tá certo? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para que o YouTube ele entenda isso e mande para vocês novos vídeos quando a gente postar. E a gente vai estar postando vários vídeos, né? Durante a semana, 3 vídeos por semana a gente está colocando, fora as orações que a gente vai estar colocando também, tá bom? E eu já peço também que me siga nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, Pastor Welton Góes, tá bom? Pastor Welton Góes. Você pode ter certeza, eu sou o Pastor Welton e eu quero lhe ajudar e eu vou lhe ajudar, tá bom? Pode enviar mensagens que a gente vai orar, a gente vai ler, vai orar pela família, tá bom, pessoal? Então, não se preocupe, busque em Deus. Se você tem passado algum desses problemas de arrepios, não se preocupe, confie em Deus, busque a Deus, para que Deus, então, Ele possa abençoar você e você possa ter condições também de abençoar a sua família através dessa mensagem, através dessa palavra, compartilhando esse vídeo, tá bom? Que Deus abençoe, fique com Deus e até lá.